5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Olha, se fosse um problema em que a gente não tivesse uma restrição aqui, quantas possibilidades seriam para colocarmos 5 pessoas enfileiradas? Seria simplesmente 5 fatorial. Lembrando que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo a continha, você vê que isso aqui dá 120. Tá, mas aqui é sem restrição. Nós temos uma restrição que é a seguinte: 2 pessoas não se dão. Então elas não podem ficar juntas na foto. Elas trabalham na mesma empresa, mas elas não se dão, não tem jeito. E é justamente o contrário que eu vou fazer. Eu vou calcular quantas possibilidades existem para o caso em que elas sempre estão juntas. Olha só que ironia. Se eu fizer esse cálculo, eu tenho aqui o 120, que é o total de possibilidades. Então eu pego o 120 e faço menos esse número de vezes aí em que as pessoas aparecem juntas. Isso se chama princípio da exclusão. Porque a ideia é a seguinte: se eu pegar o total e tirar o número de possibilidades em que as pessoas sempre ficam juntas, vai restar o número de possibilidades em que elas nunca estão lado a lado. Como que eu faço essa conta? É muito simples. Eu vou começar com um caso aqui. Então vamos supor que nas primeiras aqui, elas estejam juntas. Quais são as possibilidades aqui? 2 fatorial. Você coloca a pessoa A no primeiro, a pessoa B no segundo, ou invertido. E quantas casinhas sobraram aqui? 3, né? Porque é 2 mais 3 dá 5. Então, 2 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 fatorial vezes 3 fatorial. 2 fatorial vezes 3 fatorial. Bom, 3 fatorial é 6. 2 vezes 6, 12. Tá. Só que o que acontece? Esse bloco aqui, que são as 2 pessoas juntas, ele pode aparecer na primeira casinha, ele pode aparecer entre a primeira e a segunda, ele pode aparecer entre a segunda e a terceira, ele pode aparecer após a terceira, certo? Nesse esquema que a gente montou aqui. Então, quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, você vai multiplicar o 12 por 4. Então, o total de vezes em que as pessoas aparecem juntas, esses 2 encrenqueiros aí, é simplesmente 4 vezes 12, que a gente calculou aqui. Isso aqui dá 48. Agora, eu faço simplesmente a subtração. 5 fatorial menos 48. Isso aqui é 120 menos 48. Bom, a continha dá exatamente 72. Então, a resposta está na alternativa B.